Fala doido, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai trazer mais um flyer esportivo que eu sei que vocês adoram flyer esportivo. Toda vez que eu trago flyer esportivo bate muita visualização e o povo já comentou que esse flyer do Haaland, caguei, eu vou falar errado muito provavelmente. É muito top, cara. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse flyer. E no vídeo passado, vídeo de flyer de eventos, eu falei muito sobre ambientação de imagem. E nesse vídeo eu também vou falar bastante de ambientação. Então, se você já é inscrito, já deixa o like no começo do vídeo, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é inscrito ainda, fica comigo até o final. Se você curtir esse vídeo, aí sim você pensa em curtir novamente, se inscrever e quem sabe até mesmo compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Então bora lá pra tela do campo pra gente começar a gravar esse flyer. E se sair algum ruído, algum barulhinho no fundo desse vídeo é porque o ventilador tá ligado e tá muito quente aqui. Não tem condição de gravar sem o ventilador, pelo menos aqui meio de fundo ali. Então qualquer ruído ali, me desculpem, mas tá muito calor aqui. Como eu sempre falo pra vocês, flyer normalmente o que eu utilizo é um tamanho retrato, 1350 por 1080 pixels. Dá também para criar em tamanho Stories, eu vou trazer alguns flyers tamanho Stories para vocês darem uma olhada e se inspirarem. Mas normalmente a gente cria em tamanho retrato, tá? Então 1350 por 1080 pixels, para quem ainda fica na dúvida. Então a primeira coisa que a gente vai trazer para essa imagem aqui é as imagens que a gente faz o upload. E essas imagens, como eu sempre falo para vocês, eu disponibilizo lá no canal do Telegram. Então clica aí no primeiro link da descrição, você vai entrar lá no canal do Telegram e vai baixar essas imagens. Eu não disponibilizo as que tem no Canva, eu disponibilizo para vocês as que eu faço o upload e baixo na internet, beleza? Então vamos entrar lá em upload para a gente começar a distribuir essas imagens. Então eu vou pegar essa imagem e vou deixar ela de fundo porque é a imagem do tronco dele, então tá aparecendo mais. Essa imagem sentada eu vou usar numa proporção menor aqui na frente dele, basicamente nessa posição aqui, certo? Vou trazer também a imagem desse monumento histórico lá de Manchester, tá? Por que eu trouxe esse monumento? Porque faz sentido, tem contexto com a imagem que eu tô criando, certo? Então vou posicionar ela aqui na frente, depois a gente coloca ela lá pro fundo. Vou trazer também o estádio do Manchester, tá? Então vou posicionar essa imagem do estádio aqui abaixo. E também vou pegar a imagem do gramado. Essa imagem do gramado eu também vou disponibilizar para vocês. Então basicamente é essas imagens que a gente vai acabar utilizando, tá? Esse gramado, primeiro de tudo eu vou remover o fundo das imagens. No caso aqui do estádio, já vou colocar o removedor de fundo. E esse monumento histórico eu também já vou remover o fundo. O estádio eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, como se esse gramado fosse a parte ali realmente do estádio, tá? E por que eu não estou utilizando o gramado do próprio estádio para criar essa imagem? Porque normalmente o gramado do estádio ou as fotos em si são tiradas um pouco mais alto do que o nível do solo, então não tem como criar uma imagem que o jogador tá sentado ali e eu colocar ela num nível diferente, tá? Então eu preciso de um gramado que esteja no mesmo nível ali da foto do jogador. Por isso que eu estou utilizando outra imagem de gramado. Então eu já vou entrar aqui nesse monumento histórico, entrar em posição e jogar ela lá para trás, porque eu vou utilizar essa imagem do Haaland e vou remover o fundo também. Já vou trazer ela aqui para frente. Então posiciona ela aqui na frente do estádio e vamos pegar outra imagem que ele está sentado e também trazer para frente. Então entra aqui em camadas, clica nessa imagem dele e joga ela aqui para frente do gramado, certo? Aqui você entra em editar foto e removedor de fundo também para remover o fundo. Se você não usa o Canva Pro, infelizmente fica meio complicado para você, porque esses outros sites abaixam muita qualidade quando você faz a remoção de fundo, certo? Então outra coisa que a gente precisa aqui é de uma imagem de um céu. Como eu removi o fundo desse monumento ali que eu coloquei de fundo, eu preciso de uma imagem de um céu diferente. Então a gente entra aqui em elementos usados recentemente e eu pesquisei como céu, tá? E busquei essa tonalidade de azul, porque vai ser a tonalidade que eu vou trabalhar em cima da arte inteira. Então agora eu vou pegar essa imagem desse céu e jogar ela lá pro fundo, porque vai ser a imagem só complementar ali. Outro elemento que eu trouxe aqui e eu esqueci de colocar foi o escudo do Manchester, tá? Então eu vou posicionar esse escudo mais aqui centralizado, também remover o fundo e também eu vou disponibilizar para vocês criarem essa imagem. Então entra aqui em posição novamente e posiciona ela aqui atrás do estádio e na frente desse monumento. Esse monumento, vamos posicionar ele mais acima para aparecer melhor.
Certo, a composição da nossa imagem ela já tá criada, tá? Basicamente é isso, tá? Eu vou posicionar também dois troféus, que é o troféu da Champions League e o troféu da Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo. Então é um sonho de todo o time ali da Premier acabar ganhando esse troféu, né? Lógico, é só o time da Premier que joga a Premier League. Então eu vou trazer esses dois troféus, tá? Tanto da Champions quanto esse da Premier League. E também vou trazer essa imagem dessa bandeira do Manchester, que eu também vou disponibilizar para vocês. Então eu vou posicionar ela meio aqui lateralmente por enquanto. Vou pegar essas imagens dos troféus e posicionar uma de cada lado aqui do Haaland, tá? Então vou aproximar um pouquinho mais e remover o fundo dessa outra imagem. Então vem aqui em removedor de fundo, opa, e deixa ela no mesmo tamanho, tá? Então você tá vendo que tem uma coroa aqui na taça da Premier League e nessa taça da Champions League tem meio que essa orelhinha ali de pé. Então deixa tudo no mesmo tamanho ali, tá? Então posicionar ela aqui lateralmente. E agora eu vou pegar essa imagem dessa bandeira, vim aqui em removedor de fundo. Não tem fundo? Não tem fundo, mas eu preciso apagar uma dessas bandeiras e só recortar ali não daria certo, tá? Então a gente clica novamente em removedor de fundo, aumenta o tamanho do pincel ali e apaga essa outra imagem, tá? Essa de cima a gente apaga e deixa só a de baixo. Então volta aqui, ela vai apagar e a gente vai posicionar ela aqui também. Vamos recortar um pouquinho mais e aumentar o tamanho. Torcer pro Canva não bugar e não voltar a bandeira de cima, né? Beleza? Outra coisa que eu utilizei, essa bandeira não tem como ficar voando aqui, né? Então eu peguei basicamente como se fosse um mastro. Deixa eu ver como que tá o nome certinho para vocês pesquisar. Golden Road. Eu acho que é assim que pronuncia, pelo menos. Então pesquisa dessa mesma forma que vai aparecer aí para vocês, tá? Vou rotacionar ele aqui. E já vou posicionar certinho antes mesmo de aplicar o efeito, tá? Porque, como eu falei para vocês, às vezes o Canva dá uma bugada. E a gente já deixa ele posicionado aqui que vai ficar melhor. Aqui em posição, atrás da bandeira, certo? Aqui para mim ficou muito bom. Então entra aqui em efeitos, efeitos Daltone. E aqui a gente vai aplicar uma cor para escurecer mais ele, tá? Esse mono aqui já ficou bem legal com a tonalidade da bandeira e com a tonalidade que a gente vai trabalhar em cima. Então a gente agora vai começar a ambientar essa imagem. E por que a gente precisa ambientar a imagem? Porque se eu voltar aqui para vocês darem uma olhada, tá vendo que tem muita cor? E normalmente muitos de vocês chegam nesse resultado aqui e pronto, acabou. Às vezes colocam um sombreamento e é isso. Cara, e às vezes achando que só colocar um efeito no PixArt vai finalizar essa imagem, vai deixar algo profissional, e não vai. Você precisa fazer pelo menos a ambientação. E o que é a ambientação? A ambientação de imagem nada mais é do que, por exemplo, você tá vendo que eu tô nesse cenário meio azulado e com essa luz meio amarelada. Até alterei um pouquinho a coloração dessa luz, estava deixando ela muito clara. Me digam aí nos comentários se você reparou e se você gostou. Nada mais é, a ambientação nada mais é em si do que, por exemplo, tem uma luz azul aqui na minha frente, tem essa luz azul lateral, então o fundo tá nessa tonalidade azul, automaticamente o meu rosto pega essa tonalidade azul, tem essa luz amarelada aqui lateralmente, então o meu rosto pega essa iluminação amarelada. Aqui trazer essa iluminação num cenário é fácil, tá? Porque tá fazendo iluminação, tá fazendo sombra, tá pegando essa iluminação em mim. Mas quando você cria uma imagem e fica puxando vários e vários elementos diferentes, com iluminações diferentes, sombreamentos diferentes, contexto totalmente diferente uma da outra, isso fica meio esquisito, fica quase como se fosse um Frankenstein. Então você precisa fazer a ambientação para trazer essa tonalidade mais natural aqui para nossa imagem. É isso que a ambientação quer dizer, você precisa fazer a ambientação da sua imagem. Então como que eu gosto de criar a imagem? Eu gosto de contextualizar primeiro, posicionar todas as imagens ali, então eu posiciono tamanho, vou vendo como que vai ficando cada uma, depois eu venho com a ambientação de imagem, depois que eu faço a ambientação de imagem eu trago sombreamento, iluminação ali daquela imagem, e aí sim eu gosto de fazer a finalização. Não tem como você alterar esses processos, você até pode colocar um sombreamento ali,
mas você só vai ver realmente como vai ficar depois que você faz a ambientação da imagem. Então posicione em todas as imagens de vocês e depois faça a ambientação, porque vai dar muita diferença nos seus flares, certo? Então agora a gente vai começar a ambientar essa imagem. Primeiro de tudo, vamos começar com esse gramado. Então entra aqui em editar foto, efeitos. Por que eu tô entrando em efeitos e não em ajustar? Porque esse gramado eu quero fazer um efeito de foco automático. E por que esse foco automático? Porque eu quero deixar ele focado ali na onde o Haaland está sentado e desfocado lá no fundo. Porque isso vai trazer um tom um pouco mais natural para nossa imagem, porque depois eu vou remover o fundo das outras imagens, tá? Então aqui em posição de foco você vai vendo, ó, por exemplo, se eu deixar esse roxo lá atrás, ele vai deixar focado lá no fundo, tá? Esse roxo nada mais é do que o foco, tá? Então posicionar mais aqui onde o Haaland está sentado e ele vai desfocar essa frente e vai desfocar lá o fundo também. Simples assim. Se você entendeu, já deixa o like. Então volta aqui e agora a gente vai aplicar a ambientação da imagem. Como que a gente faz uma ambientação de imagem? Se você assistiu o vídeo passado, que tá muito top, se você não assistiu, clica aí nos cards porque tá incrível, cara. O Flare tá muito top fazendo a ambientação de imagem. A gente entra aqui em ajustar para começar a fazer essa ambientação. E essa ambientação nada mais é do que você alterar esses quesitos aqui da imagem, como brilho, matiz, temperatura, brancos, saturação, sombras, vibração e agora a nova aba de edição de cores, que ajudou muito e ajuda demais na nossa criação. Então vamos começar aqui pela edição de cores, tá? Como eu quero uma tonalidade azul para a imagem inteira, eu vou pegar, entrar em edição de cores e puxar matiz dessa imagem para esse azul. Tá vendo que quando eu puxo a matiz ele altera a coloração da saturação? E é isso, tá? Porque se eu puxar muito, ele vai ficar um azul meio esquisito. Então eu tiro um pouquinho dessa saturação. Eu deixo esse tom azulado, mas eu tiro um pouquinho dessa saturação. Esse tom azul aqui pra mim já ficou bem legal, tá? E também eu vou tirar o brilho porque eu quero escurecer um pouco mais esse gramado. Eu quero trazer essa imagem um pouco mais escura, certo? Então, pra mim é isso, tá? Você nem precisa mexer nas outras aqui. Se você quiser diminuir um pouquinho o brilho mais, você pode também. Mas pra mim eu acho que já ficou legal demais esse aqui, tá? Outra coisa que eu vou mexer aqui, vamos ver. Agora eu vou pegar a imagem do estádio, né? Voltando aqui para as imagens agora do estádio. Graças a Deus o Canva lançou essa questão de camadas agora. Ajuda muito, sinceramente. Realmente ajuda muito, tá? Então aqui eu vou pegar essa tonalidade azul. Vou puxar aqui para outra tonalidade azul. Esse azul aqui eu não vou modificar, esse verde aqui eu já vou puxar também pro azul. Vai deixar esse estádio mais azulado, certo? Aqui eu também vou tirar um pouquinho do brilho, porque eu quero escurecer, assim como eu fiz com o gramado também. E aplicar um pouquinho mais de contrastes. Nesse estádio eu também vou aplicar um desfoque, porque lembra que eu falei que eu apliquei um desfoque nesse final ali na parte de trás do gramado? Então eu preciso dar um desfoque também ali no estádio, porque o estádio é como se fosse logo após ali aquela finalização ali do gramado. Então a gente entra aqui também e agora eu vou aplicar o desfoque, não o foco automático, certo? Aqui 25 para mim já é o suficiente, já fica muito bom. Agora vamos ambientar esse escudo do Manchester, tá? E por que esse escudo eu vou ambientar? Porque tem essa tonalidade amarela. Eu não quero muitas outras tonalidades, eu quero basicamente esse azul, tá? Então entra aqui em ajustar, vem aqui em edição de cores, pega esse amarelo e puxa ele pro azul. Simples assim, só isso, tá? Se você quiser também, você pode tirar um pouquinho do brilho e vai escurecer um pouco mais. Eu acho que vai ficar mais legal ainda. Outra coisa, vamos pegar esse monumento e o monumento a mesma coisa. Pega essa tonalidade marrom ali dos prédios e puxa ele aqui pro azul, tá? Aqui você pode aumentar a saturação também e diminuindo um pouco o brilho, tá? Assim você consegue deixar ele mais escurecido. E você já começa a ambientar a imagem como um todo, tá? Esse céu você pode mexer, eu não vou mexer porque eu acho que já ficou muito bom, tá? Agora a gente vai começar a mexer ali na imagem do atleta, tá? Não vou editar as cores ali do atleta, simplesmente vou mexer ali na questão da iluminação, tá? Então vou tirar um pouquinho do brilho, aumentar o contraste, assim eu consigo modificar, deixar ele com o maior destaque, tá? Então diminui um pouquinho o destaque e aumenta um pouquinho as sombras. Para mim já é o suficiente, tá? Não precisa modificar tanto.
O brilho aqui nessa outra ali de fundo, a mesma coisa, diminui um pouquinho o brilho, aumenta o contraste, diminui o destaque e aumenta a sombra. Você deixa uma tonalidade meio parecida, tá? Se você quiser também, você pode alterar a coloração desse uniforme dele, trazendo esse azul um pouco mais diferente. Mas para mim aqui já tá bom, tá? Essa bandeira eu também vou modificar ela, vou diminuir o brilho, também aumentar o contraste, tirar destaques e aumentar sombras, porque eu tento trazer tudo num contexto só, tá? Todas as imagens tenta deixar o mais parecido possível a questão de iluminação ali, o brilho, tá? Então, o mastro a gente já tinha alterado e essas taças aqui, essa aqui eu vou tirar só um pouquinho do brilho e aumentar o contraste. E essa outra aqui eu vou diminuir o brilho, aumentar o contraste e alterar essa coloração vermelha. Por quê? Porque eu quero deixar nas tonalidades azul, tá? Então eu vou modificar esse vermelho, vou puxar para o azul. Opa, passei demais. Aumentar o contraste e deixar ele nessa tonalidade azulada, porque igual eu falei para vocês, eu tô trabalhando sempre em cima de uma tonalidade só. Agora a gente vai colocar duas correntes que eu tinha utilizado nesse flare, tá? Por que essa corrente? Faz sentido? Não sei, cara. Eu acho que ficou legal na nossa criação. Então, essa corrente aqui foi simplesmente para dar um toque a mais. Por quê? Como eu coloquei essa corrente? Essa aqui, por exemplo. Aqui. Deixa eu rotacionar ela aqui. Aqui na frente, automaticamente eu peguei e dei um desfoque, porque o gramado aqui está desfocado. Então, eu trouxe essa corrente mais à frente e trabalhei com questão de distâncias. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Eu gosto de trabalhar com proporções, distâncias ali diferentes. A frente desfocada, o meio focado e o fundo desfocado também. Porque isso traz um ar mais profissional para nossa imagem. Então, essa corrente é a mesma coisa, tá? O ajustar tira a temperatura, aumenta a matiz e diminui o brilho. Porque assim a gente consegue trabalhar nessa tonalidade mais azulada. Pera aí que passou demais, acho que já foi até pro roxo. Beleza, nessa tonalidade ficou bem melhor, tá? Aumenta o contraste, deixa ele mais escuros e tira um pouquinho a questão do destaques. Ah, e aqui agora vamos aplicar também o desfoque, tá? Então o desfoque maior aqui para dar uma diferença ali de proporção, de profundidade. Vamos colocar uma outra corrente aqui. E por que que eu não peguei essa mesma corrente? Porque o Canva bugou, eu tentei duplicar aqui e não tá indo, não sei por quê. Então vou simplesmente pegar essa corrente aqui, aumentar o tamanho dela. Opa, recortar não. Beleza, entrar aqui em posição e jogar ela lá para trás da imagem do Haaland, certo? E aqui também vamos editar essa imagem. Tirar totalmente a temperatura e a matiz, diminuir o brilho, aumentar o contraste e tirar os destaques, beleza? Aqui para mim a imagem já está basicamente finalizada a questão de ambientação dela. Agora a gente precisa começar a trabalhar com sombreamento. Então o primeiro sombreamento que eu quero fazer é um sombreamento nesse mastro ali. Então eu vou simplesmente pegar essa iluminação aqui, esse sombreamento, rotacionar ele e posicionar ele aqui. Deixa eu aproximar a imagem. E assim vai fazer como se o mastro estivesse fazendo um sombreamento ali. Também vou tirar um pouquinho dessa transparência porque ficou muito marcado. Agora eu vou posicionar um sombreamento ali onde o Haaland está sentado. Então diminui o tamanho desse sombreamento e posiciona aqui. Você não precisa posicionar exatamente embaixo dele, porque se você posiciona totalmente embaixo, vai ficar meio esquisito, não vai parecer que está fazendo a sombra. Agora se você sobe um pouquinho mais, aí já parece que fica um pouco melhor, beleza? Então posiciona a outra aqui. Eu gosto de trabalhar com sombreamento assim, ó, por exemplo, igual eu posicionei esses dois acima da imagem dele e um outro eu vou posicionar aqui abaixo. Então entra aqui em posição e joga esse outro sombreamento que eu acabei de posicionar para trás do Haaland. Então, beleza. Aqui você deixa só um pedacinho marcado. Aqui para mim já ficou ideal esse sombreamento. Agora a gente precisa trabalhar com esse sombreamento das taças também. Então, pega esse sombreamento. Legal. Pega um sombreamento oval mesmo. Opa, cancelar. Diminui o tamanho aqui. E posiciona ele logo aqui abaixo da taça.
E esse aqui você faz a mesma coisa que a gente já tinha feito com a imagem do Haaland, tá? Um pouco mais acima, não exatamente alinhado com a imagem da taça, certo? Esse aqui eu não vou colocar outro sombreamento, porque uma eu acho que já ficou muito bom, tá? Esse aqui eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho. Beleza. E por que que eu não coloco mais sombreamento para escurecer um pouco mais? Porque eu vou colocar mais iluminação, mais sombreamento nessa imagem e depois vai perder meio que o contexto. Então não precisa trabalhar com tanto sombreamento assim aqui, pelo menos que eu sei que eu criei essa imagem. Agora se você está criando uma imagem do zero, às vezes você vai testando, coloca um sombreamento, escurece um pouquinho mais, depois tira talvez, então você vai meio que testando. Agora como eu já criei essa imagem aqui, eu já sei que eu não vou precisar de mais sombreamento do que isso, certo? Outra coisa que eu preciso aqui é fazer meio que um recorte, quase que fazendo um degradê ali do gramado para o estádio, tá? Então eu também vou pegar um sombreamento para fazer isso, tá? Deixa eu ver qual sombreamento que eu utilizei. Esse aqui, ó, ele é mais achatado realmente, bem mais oval. Então eu vou posicionar esse sombreamento aqui, bem na linha ali do recorte entre o gramado e o estádio. Então entra aqui em posição e joga ele lá para trás, entre o gramado e o estádio, tá? Bem na frente ali dos dois. Vou duplicar e posicionar mais um, tá? Para escurecer mais e fazer realmente esse degradê ali na frente. Beleza, agora ele já ambientou bem melhor, já fez essa transição e eu acho que realmente ficou muito bom. Agora eu vou colocar um esfumaçado, tá? Essa fumaça aqui. E por que que eu vou colocar essa fumaça? Quero trazer essa tonalidade mais escura desse time, tá? Então eu quis trabalhar com essa fumaça. Então eu vou duplicar aqui e vou posicionar ela aqui acima também. Vou duplicar novamente e posicionar aqui do outro lado. E duplicar novamente e posicionar aqui na frente do estádio. Então entra aqui em posição e joga ela lá pra frente também. Opa. Não, pera aí. Diminuir aqui. Deixa eu colocar aqui pra trás do atleta também. Ah, eu esqueci na verdade de dar desfoque. Então entra aqui em posição na imagem aqui desse monumento, tá? Eu também dei desfoque. Então entra aqui em editar foto e vem aqui em desfoque, tá? Aqui você não precisa aplicar tanto desfoque. E como eu apliquei desfoque nesse monumento, eu também preciso aplicar desfoque nesse céu, tá? Então a gente vem aqui em posição de novo, pega a imagem do céu, editar foto e aqui também a gente aplica um desfoque, tá? E deixa ali na mesma numeração que é a número 25. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar nas nossas imagens é a questão do degradê. Por que que eu gosto de trabalhar com esse degradê? Porque quando a gente trabalha meio que com uma vinheta, a gente dá mais foco ali no que está centralizado. Então eu pego esse degradê e posiciono ele aqui abaixo. E assim eu deixo mais focado a nossa imagem, mais centralizada. Basicamente é isso aqui. Também eu trabalhei com a questão de iluminação, tá? Peguei uma tonalidade azul e posicionei aqui na frente do escudo, tá? Então entra aqui em posição, joga ela lá para trás. Opa. Isso aqui. Duplicar novamente e posicionar ela lateralizada. Duplicar novamente e posicionar ela do outro lado também. Assim eu trago mais iluminação na nossa imagem. A nossa imagem é basicamente essa, tá? O que eu coloquei a mais foi umas texturas, mas aí fica a critério seu. A nossa composição em si está criada. Então é simplesmente vir aqui em salvar, baixar a imagem, aumentar a qualidade caso você tenha o Canva Pro ou não. No caso eu tenho, né? Então vim aqui e baixar essa imagem para a gente aplicar o efeito de finalização para a nossa imagem ter uma ambientação muito melhor. A ambientação faz parte porque a gente precisa ambientar, só a finalização não vai fazer que a sua composição faça sentido, então a gente precisa fazer a ambientação. Agora que a gente já salvou nossa imagem, a gente vai entrar lá no PixArt para aplicar o efeito, tá? Então a gente clica aqui no PixArt
E aqui a gente entra em FX, tá? Aqui vocês todos sabem muito provavelmente que o que eu mais gosto de utilizar é esse GRNG, tá? Mas tem vários efeitos, tá? Aqui em padrão tem vários efeitos de cores, no FX tem vários efeitos, no preto e branco já não faz sentido, blur também não, é desfoque, cor eu acho também que não faz sentido, inteligência artificial não também, artístico muito raramente você vai usar, eu particularmente não utilizo, mágico piorou, fica umas artes muito esquisitas se você aplicar algum efeito disso, e papel até dá para tentar fazer alguma coisa, mas eu não utilizo, tá? Então FX, GRNG, clica novamente nele e esse horizontal você deixa em 0, porque se você modifica ele aqui, tá vendo que ele fica esquisito? Então puxa ele para 0. Aí você sai dessa imagem aqui para essa imagem, fica uma ambientação muito melhor. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente aplicar o efeito, e sim aplicar uma ambientação de imagem, que vai deixar a sua arte muito mais foda. A aula foi essa, eu espero muito que você tenha gostado, me deu muito trabalho, é o segundo vídeo que eu tô gravando aqui, porque eu gravei um ontem, só que tava muito quente, não gostei do resultado, tô gravando de novo aqui para trazer essa imagem para vocês, então o mínimo que eu mereço é um like, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu se você gostou realmente, se te agregou em algo, beleza? É isso, valeu, até o próximo vídeo, até a próxima semana e fui!